Vamos começar com um exercício muito simples. Vamos prender a respiração por apenas 15 segundos. Mas atenção, só faça isso se estiver sentado ou deitado em um lugar seguro. Estão prontos? Então vamos lá. Respirem fundo e soltem todo o ar, esvaziando os pulmões. Beleza, agora parem de respirar por 15 segundos contando. Só lembrando que vocês podem respirar assim que quiserem ou precisarem. Só quero que vocês passem pela experiência antes de prosseguirmos. 3, 2, 1, respirem. Isso aí. Bom, o que vocês fizeram é um desafio de força de vontade. Alguns de vocês precisariam de até 2 minutos para sentir vontade de respirar, mas claro que não quero que ninguém aqui desmaie. A questão é a seguinte: esse exercício de prender a respiração é um dos melhores meios de prever a capacidade de uma pessoa de atingir metas difíceis. Os psicólogos chamam isso de tolerância ao sofrimento, ou seja, a habilidade de continuar quando as coisas ficam desconfortáveis. Com base nisso, eu gostaria de falar sobre uma pequena intervenção que ensina as pessoas como superar o desconforto físico que inevitavelmente atrapalha uma mudança difícil. Para isso, citarei 2 estudos que usam a mesma técnica. O primeiro deles eu chamo de a câmara de tortura. Esse é um estudo envolvendo fumantes que queriam parar, mas não conseguiam. Nele, os pesquisadores pediram para que ficassem sem fumar durante 24 horas e depois voltassem a um laboratório com um maço de cigarro fechado de sua marca favorita. Então, todos os fumantes apareceram, cada um com seu maço de cigarro nas mãos e desesperados para fumar. Inclusive, os pesquisadores testaram seus níveis de monóxido de carbono para ter certeza de que eles realmente não fumaram nas últimas 24 horas. Portanto, os participantes estavam sedentos pelo cigarro. Então, todos os fumantes se sentaram a uma longa mesa e foram pedidos para que não houvesse qualquer outra coisa sobre ela, a não ser um isqueiro e seus maços de cigarro. Em um dado momento, os pesquisadores estavam prestes a deixá-los começarem a fumar. Então, eles disseram no microfone: peguem seus maços de cigarro. Nesse momento, todos pegaram seus maços, felizes da vida e comemorando. Mas aí em seguida, eles disseram: parem. Os participantes tiveram que esperar por 2 minutos sem fazer nada, a não ser ficar olhando para seus maços de cigarro. Depois disso, os pesquisadores pediram para que abrissem a embalagem dos cigarros, e quando terminaram de abrir, foram novamente surpreendidos com um parem. E mais uma vez tiveram que esperar por 2 minutos. Depois disso, os pesquisadores disseram: ok, tirem um cigarro da embalagem. Eles tiraram, mas logo em seguida ouviram parem, e tiveram que esperar por mais 2 minutos. O experimento seguiu dessa forma, e a cada janela de 2 minutos, os participantes precisavam escrever o quão intensa estava sendo a abstinência e o quanto eles queriam fumar. E assim continuaram. Peguem o cigarro, parem por 2 minutos, olhem para o cigarro, parem por 2 minutos, cheirem o cigarro, parem por 2 minutos, coloquem o cigarro na boca, parem por 2 minutos, acendam o isqueiro e olhem para ele, parem por 2 minutos, e assim por diante, por mais de 1 hora. No final das contas, nenhum dos participantes foi autorizado a acender o cigarro. O fato é que antes da metade do tempo, muitos deles haviam aprendido uma técnica chamada surfando o impulso, cujo objetivo é fazer a pessoa entender que se ela prestar atenção no desconforto físico de querer algo, confiar na sua própria capacidade de tolerar essas sensações e esperar pacientemente, elas eventualmente irão embora. Basicamente, eles aprenderam a não se entregar ao impulso sempre que ele surgir, pois assim como uma onda, ele irá passar e ficará tudo bem. Antes de contar o resultado desse estudo, deixe-me contar sobre o segundo. Nele, os pesquisadores pegaram várias pessoas com problemas de autocontrole em relação à comida, principalmente doces. Em seguida, deram a essas pessoas um recipiente transparente com vários doces de chocolate dentro e pediram que carregassem essa caixa consigo onde quer que fossem por um período de 48 horas, sem comer nenhum doce sequer. Por precaução, cada doce foi cuidadosamente marcado com pequenos arranhões, pois se alguém comesse, seria possível reabastecer a caixa com novos doces. Uma parte desse grupo foi ensinada a técnica de surfar o impulso, ou seja, permitir-se sentir o impulso e entender que não é necessário tomar nenhuma atitude, basta esperar que ele irá embora.
Os resultados do estudo com fumantes foram os seguintes. Os participantes que usaram a técnica de surfar o impulso durante o teste de 1 hora tiveram uma redução de 40% no consumo de cigarro na semana seguinte, mesmo sem serem solicitados pelos pesquisadores. Já o grupo de controle, que não aprendeu a técnica, continuou fumando na mesma quantidade. Curiosamente, aqueles que aprenderam a surfar o impulso meio que perderam a conexão entre o estresse psicológico e o tabagismo, que é a principal conexão presente nas pessoas que estão tentando parar. Isso provavelmente ocorreu porque eles passaram a ter uma ferramenta que os ajudava a lidar com emoções e sentimentos difíceis. No estudo relacionado a pessoas compulsivas por comida, todos os participantes que aprenderam a técnica de surfar o impulso conseguiram passar 48 horas sem comer nenhum doce. Por outro lado, aqueles que não receberam nenhuma técnica ou receberam outras estratégias, como tentar se distrair fazendo outra coisa, acabaram sendo muito mais propensos a ceder e ficarem estressados. Esses dois estudos são ótimos exemplos que mostram como aprender a surfar o impulso pode aumentar nossa força de vontade e nos ajudar a não ceder à tentação. Isso é importante porque precisamos de força de vontade para construir bons hábitos e enfrentar desafios, como resistir à vontade de fumar um cigarro ou de comer um doce. Essa estratégia de aceitação parece ser a melhor forma de lidar com pensamentos, sentimentos e emoções difíceis, pois qualquer tentativa de afastá-los pode ser contraproducente. Quando encaramos esses impulsos como sensações passageiras, nas quais não precisamos agir para atendê-las, passamos por desafios que testam nossa força de vontade com mais facilidade. Alguns desses desafios incluem a ansiedade, que nos impede de fazer o que sabemos que devemos fazer, e pensamentos intrusivos, como aqueles de incapacidade, pessimismo e incerteza em relação a nós mesmos e aos outros. Além disso, as pesquisas mostram que podemos usar a mesma estratégia para observar um pensamento criativo e não tomar nenhuma atitude para atendê-lo. Essa estratégia de aceitar nossos impulsos e não agir até que eles passem também se mostrou eficaz na perda de peso. As pesquisas mostraram que as pessoas que usaram essa estratégia conseguiram triplicar suas chances de sucesso em um projeto de perda de peso a longo prazo. Para aumentar suas chances de sucesso em desafios que exigem autocontrole, você pode aplicar a técnica de Mindfulness, que foi ensinada aos participantes em 2 estudos. A primeira coisa que eles aprenderam foi observar atentamente seus pensamentos e sentimentos, em vez de tentar escapar deles. Essa observação deve ser feita sem julgamentos e sem ação imediata. Por exemplo, se você estiver com fome, observe como seu corpo reage sem tentar satisfazer essa fome imediatamente. Em seguida, respire lentamente para criar estabilidade e procure a primeira oportunidade de se reconectar com seu objetivo. Essa técnica é simples e pode ser praticada por qualquer pessoa em apenas 30 segundos.